estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e trazendo para você atualizações sobre o caso do médico ginecologista que foi preso em Goiânia depois de denúncias de crimes sexuais. A delegada Amanda Manucci, que acompanha esse caso, vai trazer para a gente todos os detalhes dessa investigação. Algumas vítimas relataram abusos ao Conselho Regional de Medicina em 1994. E até hoje, esse médico vinha atuando e, a partir da agressão de um marido de uma paciente, que acusava esse médico de abusador de mulher, que novas denúncias surgiram. Doutora, obrigada pela participação aqui com a gente. Muito bom dia. Como é que está essa investigação? Quantas vítimas já foram ouvidas até agora? Bom dia, tudo bem? Desde que houve essa vinda à mídia, né, à imprensa do caso, 12 novas mulheres já registraram, já procuraram a Polícia Civil, já registraram ocorrência denunciando, né, como abusador. Essa investigação foi a agressão ao médico? A partir daquele momento em que aquele marido acusa aquele médico de abusador, isso desencadeou uma investigação? Isso, exatamente. Então, no dia 27 de junho de 2023, ocorreu o fato com a esposa do homem, né, que agrediu o médico. No dia 29 houve a agressão, e aí a posterior vinda à mídia. E aí, a partir de então, outras mulheres começaram a procurar a Polícia Civil. Até na quinta-feira, tinham 4 vítimas identificadas. Porém, com a vinculação na sexta-feira, né, da prisão do médico, agora outras 10 mulheres já compareceram na Polícia Civil. E a senhora continua encorajando essas mulheres a denunciarem? Às vezes, muito tempo se passou desde que elas possam ter sido vítimas. Muitas se sentem desestimuladas, envergonhadas, mas a senhora convocaria essas mulheres porque isso vai reforçar todo o inquérito e manter esse homem preso, talvez? Com certeza. Não obstante já algumas delas o crime já estar prescrito, né? Porque, como você disse, já passaram muitos anos. Os primeiros relatos foram até de 1994, mas esses testemunhos dessas mulheres são muito importantes para continuar investigando e que outras mulheres se encorajem também. E a pena desse homem, ela vai depender, na eventual condenação, da quantidade de vítimas que forem identificadas. Então, por mais que muitas vezes o crime propriamente daquela mulher não possa ser mais investigado, ela com certeza vai ser útil para demonstrar a reiteração, a habitualidade, né, que era uma conduta permanente e não pontual do médico. Doutora, o que esse médico fazia? Como ele agia? Nós, mulheres, a gente sabe exatamente ali o momento em que o profissional ultrapassa aquele limite ali, né? É muito sensível, a gente sente aquele desconforto no momento, mas talvez muitas mulheres não saibam que foram abusadas. Como é que era o comportamento desse homem dentro do consultório? Exatamente. O nome desse crime, que é violação sexual mediante fraude, ele já indica que o autor não usa de violência, ele não usa de grave ameaça, ele ludibria as vítimas, né? Então, ele as engana, as fazendo pensar que aquela conduta é padrão. Então, ele atuava numa área com população mais carente, acabava se prevalecendo dessa situação das vítimas, muitas vítimas extremamente jovens. A ginecologia é uma área muito íntima, né? Então, como você mesma disse, às vezes fica difícil de você identificar, né? Quando que um toque ali numa genitália é normal e quando que já está acontecendo um abuso. Então, ele as enganava, dizendo do seu pretexto de realização de exames, que elas precisavam estar excitadas. Tudo isso era a justificativa dele para tocá-las, para fazer com que elas o tocassem. E elas diziam também que uma coisa que as admirava bastante, que fez levantar aquele alerta, foi que ele não usava luvas. Isso já não é uma conduta padrão na medicina. Então, ele tinha toda essa questão de enganar, né, de envolvê-la na narrativa da medicina mesmo. Doutora, e por que essas denúncias de 1994 não prosperaram? Porque, à época, não foi dado andamento na Polícia Civil, né? Então, essas vítimas, elas procuraram o órgão médico, né? Procuraram o CRM, né? Porém, em âmbito criminal, não houve relato. E aí,
as entidades públicas não foram provocadas, né? A polícia não foi provocada, o Ministério Público não foi provocado, então acabou prescrevendo esses delitos. Mas no âmbito administrativo do CRM houve a denúncia, existem os relatos dessas mulheres no CRM que foram trazidos para inquérito policial, mas que foram arquivados à época. E como é que ele reagiu quando foi interrogado? Ele admite a prática desses crimes? Ele nega? Não, de forma nenhuma. Ele permaneceu em silêncio durante o interrogatório, mas informalmente ele negou todas as acusações. Doutora, como é que esse caso prossegue agora? Agora nós vamos ter 10 dias para terminar o inquérito policial que ocasionou a prisão, né? Então, aquele inquérito da vítima em que o marido agrediu o médico, nós temos 10 dias para terminar. Isso não quer dizer que ele vai ficar apenas 10 dias preso. Esse apenas é o prazo da Polícia Civil para investigação, neste inquérito específico. Então, serão ouvidas novas testemunhas, né, dentro deste fato. Quanto aos outros registros, agora nós temos que fazer uma análise de que crime que já está prescrito, qual crime ainda não está prescrito, ouvir algumas como testemunha, outras como vítimas mesmo, para, enfim, enviar todos esses novos inquéritos ao Poder Judiciário para que seja dado andamento na instrução, né, na parte já jurídica. Doutora, tendo passado tanto tempo, essas mulheres passam por exames ou são só as vítimas recentes? Para o caso das vítimas de tempos atrás, o que vale é o depoimento delas? Na verdade, até nas vítimas recentes, o exame ele é muito complicado de ser realizado, porque no exame de corpo de delito, o que apontaria é que existe algum toque desse médico nessa parte genital da mulher, mas isso já vai ter acontecido normalmente porque era ele quem realizava os exames delas normalmente. Então, não havendo a penetração, não havendo ejaculação, o exame ele fica complicado de ser realizado. Doutora, a gente teve recentemente, eu sei que a senhora não é responsável, o caso de um professor da UEG também acusado de assédio. As mulheres devem denunciar isso, né? Quando é um caso institucional, às vezes há um receio também ali na faculdade, mas elas podem e devem procurar a polícia, certo? Sim, independente do ambiente onde ocorra, né, o crime sexual ou qualquer outro crime que seja, principalmente envolvendo uma questão de supremacia, hierarquia, enfim, deve ser sim levado aos órgãos policiais, ao Ministério Público, porque o silêncio gera impunidade. Então, o meio que a polícia tem de investigar e conseguir alguma punição é com a denúncia e relato dessas vítimas.